Se você assiste a Globo News, ouve a CBN ou lê o Tech Tudo, você certamente já viu algum trabalho dele. Hoje aqui no MM Entrevista eu vou conversar com Tássius Veloso. Simbora? Tássius Veloso, seja muito bem-vindo ao MM Entrevista e obrigado por aceitar o nosso convite. Tamo junto, no que precisar, só chamar. Tássius, diz aí como que tudo começou? Você já queria ser jornalista na época de escola? Cara, eu lembro de com, 7, 8 anos, alguma coisa assim, fazendo um encarte que vinha no material didático para justamente ser repórter no jornalzinho da escola. E aí, recentemente até estava contando no Twitter, porque eu lembro de entrevistar uma professora, jornalista de fofoca total aqui, né? Mas entrevistar uma professora, aí eu perguntava para ela o time dela, perguntava qual era o signo dela, né? Perguntei um monte de coisa. Aquilo virou o primeiro jornalzinho que eu acabei fazendo. E desde lá não parei mais. Então esse período todo no jornalismo, mas sempre com o pezinho na tecnologia, na informática. Às vezes perguntam pra gente, né? Mas você faria alguma outra... Você se vê fazendo alguma outra coisa? Vira e mexe tem essa pergunta na caixinha do Instagram. Não, eu tenho na minha família advogados, então durante muito tempo eu convivi com a rotina do direito e tal, seria uma possibilidade, mas o jornalismo é a paixão, né? E a paixão por tecnologia sempre existiu? Sempre também, até porque minha geração, a sua geração, a gente viveu aquela efervescência, né? De quando precisava montar o PC. Hoje em dia é muito mais fácil, precisava montar o PC, ver lá a transformação do dial-up para banda larga, as coisas que não funcionavam direito. Então eu tenho muito viva na minha memória uma lembrança de... no meu quarto, o computador do meu pai ficava no meu quarto. Eu lembro de ficar jogando, principalmente Doom. Ficava jogando Doom, isso molequinho. E depois tinha pesadelo com Doom. Então, naquele computador bege, sabe? Botava capinha de plástico. Então, é uma relação muito antiga e eu sempre gostei de explicar para as pessoas. Sempre tive facilidade de explicar como é que fazia, né? Por que era daquele jeito. Aí acabei desembestando por esse caminho que... uniu tecnologia e jornalismo. E no ensino médio, eu fiz ensino médio técnico em informática. Então tem gente que me pergunta, mas você programa, desenvolve, não sei o quê? Eu só programo letras e palavras, isso é o máximo que eu consigo fazer, mas eu estudei informática no ensino médio e depois só jornalismo. Bacana, bacana. Hoje você está na CBN, na Globo News e no Tech Tudo, mas me corrija se eu estiver errado, o seu primeiro grande trabalho foi o Tecnoblog. Foi. Há muitos anos já, vai fazer o quê? Já tem mais de 10 anos, porque eu comecei no Tecnoblog numa época em que a gente produzia muito, como se fossem artigos de Wikipedia, um negócio mais ou menos assim, Sim. Dos produtos. E foi ali que surgiu minha relação com o Mobilon, beijo Mobilon, e depois acabei virando editor, primeiro redator, depois editor, aí eu moro no Rio, mas durante um tempo nós fomos morar em São Paulo para fazer o projeto do Tecnoblog noticioso, né, o Tecnoblog News. Sim. Então, Tecnoblog, e até hoje tem gente que se confunde e acha que eu tô no Tecnoblog. Acredite se quiser, até hoje. O vínculo foi forte, né? Foi. E são pessoas que acabam virando amigos seus, pessoas do seu convívio. Então, hoje em dia é saudável dizer que somos concorrentes, apesar, né, de sermos todos amigos. Mas eu converso com o Mobilon o tempo inteiro, o Riga, com um pouquinho menos de frequência, mas vira e mexe falo com ele. Tem muita gente do Tecnoblog hoje que já trabalhou comigo no Tech Tudo. Então, apesar de estarmos disputando, ao mesmo tempo é uma grande família que cobre, né, tecnologia, passa anotação, ajuda nisso, apura, quando tem alguma fonte tentando dar uma derrapada nos jornalistas, dá um aviso via WhatsApp, esse cara aí tá tentando empurrar negócio que é fake e tal. Então é muito legal ver, porque em outras editorias eu percebo que tem uma concorrência muito mais acirrada e às vezes as pessoas nem se falam direito e tal. Eu vejo isso da minha experiência principalmente na CBN, que fazia mais geralzão, né, editoria geral. E em tecnologia não, é bem tranquilo. E o pessoal do Tecnoblog, então, é só amor, só elogios, fazem um excelente trabalho. Legal, mas o que mais mudou no seu trabalho depois que você saiu do Tecnoblog, que é um veículo até hoje independente, e você entrou para grandes grupos de mídia tradicional? O que mais mudou? Eu acho que o senso de responsabilidade, não que não existisse lá
mas conforme você tem uma cadeia de pessoas que dependem do seu serviço e a visibilidade, né, um canhão de visibilidade muito maior, isso é o que assim mais me coloca para pensar quando eu estou produzindo uma pauta, quando eu estou pensando em algum assunto. Porque às vezes uma palavra mal colocada num veículo independente ou num veículo menor, a audiência já te conhece, né? Eles já sabem como é que é o seu perfil, a sua ironia, o seu sarcasmo, então não tem problema. E aí quando você está num veículo que abrange muitas pessoas, inclusive pessoas que vão te ouvir e te ver pela primeira vez, a responsabilidade é muito maior. Então eu acho que o cuidado com a mensagem que eu quero passar sobe no sentido de ser bem compreendido e às vezes isso também acaba te colocando, te impondo, aliás, algumas amarras. Já melhor não brincar com esse assunto, porque nessa audiência mais ampla isso pode acabar gerando algum tipo de dor de cabeça, alguém não vai entender direito e vira uma distorção. Mas principalmente isso, do senso de responsabilidade. O profissionalismo é o mesmo, em todas as mídias que eu atuei, em todos os veículos, o profissionalismo sempre foi o mesmo. Mas o cuidado com a palavra que você vai escolher ali para passar a mensagem eu considero um pouco diferente. E também aquilo de, quando você está numa grande empresa, você consegue acompanhar e ver em tempo real quais são os resultados daquilo e o impacto daquilo no negócio. E às vezes em mídia independente, no Tecnoblog, por exemplo, né, para mim é o principal exemplo, às vezes isso não é tão relevante, sei lá, numa base semanal, mas talvez numa base trimestral. Não sei como é que está hoje, mas seria mais ou menos isso. E pegando um pouquinho do gancho do que você falou aí, quando você fala com uma grande massa de pessoas, como esses veículos que você trabalha hoje, você precisa adaptar um pouco a sua linguagem para que ela se torne mais compreensível, não tão técnica. Você curte isso, Tassi? Olha, no começo eu tinha muita dificuldade, porque quando você está falando para, sei lá, no caso da CBN, 90, 100 mil pessoas, tem desde gente que, depois eu descobri, ouvinte que trabalhou nas negociações para a implantação do 5G no Brasil, e aí ele vai te contar alguns detalhes, até gente que não sabe a diferença do 5G da internet para os 5 GHz do roteador. Então é um baita desafio. Não é simples, às vezes eu mesmo sinto que eu estou me embananando ali, mas é o tipo da coisa que com o passar do tempo, já são alguns anos que eu faço isso, tem muito a ajuda dos próprios apresentadores, eu sempre entro como comentarista, então tem alguém ali por trás para puxar se algo não ficou claro, e essa parte, cara, essa parte inclusive, ela merece todo um parêntese, porque vira e mexe eu preciso explicar como é que faz alguma coisa, ativa algum recurso, e é batata de o apresentador não estar com o aplicativo atualizado, ou a interface em outra versão de sistema, é uma zona. Então eu já aviso logo, olha, vou tentar explicar, mas provavelmente vai dar problema aí no apresentador com quem eu estou falando. Então, principalmente isso, de você entender e ir traduzindo. Então, hoje em dia, tem muita coisa que eu vejo, acompanho do noticiário mais técnico, e vocês no Mac Magazine entram muito a fundo nisso, e aí eu vou vendo e falando, pô, isso o Tassius Nerd, o Tassius Geek gosta disso, acha bacana, mas quando você considera o público mais geral, é um detalhe que talvez não precise ser mencionado, entendeu? E aí com o tempo, tudo na vida é prática, né? Então com o tempo você vai aprendendo a dosar. Então geralmente eu vou do mais geralzão e aí vou afunilando quando eu quero chegar em algum detalhe. Essa costuma ser a minha tática. Os ouvintes, os assinantes lá da TV, eles geralmente dão feedback positivo. Então eu acho que eu estou conseguindo fazer bem. Você sente falta das coberturas internacionais ou você prefere viajar só ao turismo mesmo? Cara, nossa, aqui atrás, ó, várias credenciais, eu sinto muita falta, porque é uma das coisas que mais dão adrenalina. Primeiro, de viajar, você não sabe se a viagem vai dar certo, se não vai dar certo, se o avião vai sair no horário, se você vai conseguir pegar o evento no horário que está agendado. Quase já perdi evento por causa de questão de avião, né, de logística. Sim, além disso, no caso da tecnologia, né, que é o que a gente cobre, as empresas, elas fazem o treinamento deles, né, o media training. Os executivos, eles são muito bem preparados para lidar com a imprensa, principalmente quando a gente está falando de responder nota, de gravar entrevista por telefone, por áudio, né, de modo geral.
E quando você está em loco no evento, muitas vezes você consegue pegar o cara desprevenido. Então eu acho os eventos uma oportunidade fantástica para duas coisas. Pegar o aparelho em primeira mão e a gente conseguir dar o hands-on, não ficar só, né, na especificação, lógico, porque muda. E você que testa tudo, compra tudo da Apple, testa tudo da Apple, sabe que até o detalhe da cor, né, desses novos iMacs no vídeo de divulgação é uma coisa, na sua mesa é outra coisa. Então pegar o produto e efetivamente fazer uma avaliação muda completamente, e cultivar as fontes. Porque no Brasil é difícil você ter acesso aos caras que são os maiorais, né? Aqueles que decidem as coisas efetivamente, que criam as tecnologias. E às vezes você tá ali no cafezinho e descobre que o cara, ele cuidou lá do desenvolvimento do GPS e do AirTag, por exemplo. Então isso faz muita diferença. E sem falar que o público pira, né? Saber que tem brasileiro em Cupertino, brasileiro na Coreia do Sul, brasileiro em Berlim, trazendo as histórias, eles adoram. Então, além desses dois pontos, né, de diferenciação, estar lá em loco, eu acho que é o que todo jornalista gosta de fazer. Então, muita saudade das viagens, do jet lag, de reclamar do café ruim nos Estados Unidos. Quando dá tempo de tomar café. Mas assim, uma das minhas cenas mais marcantes é andar com... Eu saio, né, do café da manhã já com um copo do chafé deles lá. E outra coisa que, com o tempo, acabaram, né, me conhecendo também, o pessoal que está nas viagens, é a sonequinha na van. Você tá lá, né? A vanzinha indo pro evento dá uma ninada, então vira e mexe, rola um power nap ali antes de entrar, fazer as coisas ao vivo e tal. Puxando um pouquinho a sardinha aqui para Mundo Mac Magazine. Você, Tasso, quão importante você considera a Apple hoje no cenário jornalístico de tecnologia de uma forma geral? No mundo todo, você diz? No mundo todo. A Apple ela é uma lançadora de tendências. Então, quando eu acompanho os lançamentos deles, eu estou tentando principalmente identificar quais são as novidades, as inovações, e aqui caberia toda uma discussão sobre o que é inovação, mas para mim a Apple é uma empresa inovadora, já dando spoiler, continua inovando muito, e nisso identificar o que depois... O que ela vai fazer, né, de bem ou de ruim, enfim, testar, mas identificar o que depois pode ser adotado pela indústria. Porque eles fazem muito isso, né, de juntar vários recursos numa coisa só que funciona muito bem, mas na nossa realidade brasileira e também nos Estados Unidos hoje em dia, dá para falar, acaba saindo às vezes de um preço inacessível, difícil de justificar, então você sabe que aquilo depois vai ser replicado, vai ser explorado, algum detalhe daquela nova ferramenta vai acabar chegando a outros aparelhos. Então, principalmente isso, lançamento de tendência, descobrir o que é inovação para eles, porque o que eles disserem que é inovação, boa parte do mercado depois vai acabar acompanhando. E aí, se você já compreende diretamente deles o que é essa inovação, fica muito mais fácil depois de depurar e explicar, por exemplo, localização offline do iPhone, dos outros aparelhos Apple, e aí depois quando a Samsung faz algo parecido, você já tem uma série de parâmetros, né, para comparar, para explicar e tal. Então, principalmente isso, de poder saber o que vem por aí. Não que ela seja não estou dizendo que ela é a única empresa inovadora. Tem várias outras em diversas frentes, mas esse papel de, assim, eles se vendem, né, como uma empresa que está sempre à frente e são percebidos como uma empresa que está sempre à frente, que faz um marketing muito bom, que faz uma comunicação muito boa, que tem todo esse aspecto de segredo em cima dos... Não tem funcionado muito bem nos últimos tempos, né? Mas esse segredo em torno de como eles operam, isso é o tipo da coisa que é muito interessante de acompanhar. Tem uma curiosidade, inclusive, para te contar. Boa. Fazendo, né, eventos da Apple, eu já faço há alguns anos, tenho essa sorte, eles acabam convidando, né, é um reconhecimento do meu trabalho, penso eu, e o público gosta. Mas o pessoal diz assim, não, na Apple é proibido dizer não. Não sei se você já ouviu essa história, de que funcionários a Apple tem muitas frescuras com muitos aspectos, então não me surpreende, nada... Eu já ouvi essa história de que não podem dizer não. E uma vez eu estava no teatro do Steve Jobs, inclusive, eu precisava sair para ir no banheiro antes do evento começar e na volta eu perguntei alguma coisa e eu não lembro exatamente qual foi a resposta lá da representante, mas eu perguntei, pode fazer isso? Aí ela, olha, você pode
fazer isso, quero o completo oposto. Mas e isso eu posso fazer? Olha, você pode fazer aquilo ali. E eu percebi que o não, a palavra não saía da boca dela. E esse é o tipo da coisa que você só percebe mesmo, né? Você só confirma estando lá. Não sei se é assim com todo mundo, mas naquela vez, naquele episódio, isso tem uns 2 ou 3 anos, foi muito marcante pra mim, porque... Cara, veio aquela iluminação do tipo, caraca, então isso vem da orientação de comunicação para eles evitarem algumas palavras, né, que podem afugentar as pessoas e tal. Então é muito louco, muito louco. Eu sei que você testa muitos dispositivos, a todo momento tá pegando coisas novas, mas dispositivos primários de Tássio Veloso. Mac ou PC, iPhone ou Android? Ah, não, essa sem condições. Cara, sabe por que eu não respondo? Primeiro, porque eu tô trocando o tempo todo de aparelho. Então agora aqui atrás de mim tem um iMac, mas um MacBook no caso, mas já estava recentemente com o computador da Samsung. E assim, eu tenho 2 cuidados. O primeiro é, se eu responder é esse ou é aquele, ainda mais nos tempos sombrios que vivemos, existe uma grande chance das pessoas entenderem que essa é a resposta absoluta. Tá. E eu não quero isso. Eu não quero que achem que eu tô... sabe, como dizem, cagando regra. E outra, tecnologia depende muito do seu uso. Para mim, a melhor tecnologia é aquela que atende às necessidades da pessoa. Então, eu sempre trago esses 2 pontos. Para mim, não tem o melhor, não tem pior, porque dependendo do que você quer fazer, a selfie vai sair melhor nesse ou naquele. A única ressalva que eu faço, já fiz antes e faço novamente aqui, eu ainda acho que... abre aspas, os aplicativos de iOS são mais bem construídos, fecha aspas. Mas parou por aí, se precisar encarar esse Meagle, já usamos tanto sistema, né, o Rafael, o Windows Phone, o que for, a gente dá um jeito de trazer produtividade. Mas essa é a única ressalva que eu faço. Eu acho que hoje em dia ainda tem muito aplicativo ruim que não atende direito para Android. E principalmente dos independentes. Quando a gente considera desenvolvedores independentes, aí a situação fica bem difícil. Ah, e tablet. Quando a gente fala de tablet, até hoje eu não achei uma experiência de tablet Android tão interessante, tão completa, com multitarefa, aquilo tudo que a gente já sabe do iPad. São essas as 2 ressalvas que eu faço, mas com muitos parênteses entre elas para não me entenderem mal. Jornalista é isso, né? Em cima do muro, tergiversando... E analisando também o cenário atual, né? Em 2022 pode mudar muita coisa, né? A tecnologia, com certeza, ainda mais falando de tecnologia, que as coisas correm num ritmo absurdo, né? Total. Agora, assim, eu acho muito interessante quando veículos como o próprio Mac Magazine se propõem a dar o ponto de vista de uma parcela do público, né? Porque, enfim, o próprio nome do site já denuncia. Então, com isso, vocês conseguem trazer, às vezes, o detalhe dos recursos, o detalhe de como faz uma coisa que eu acho fenomenal. Recentemente vi um vídeo seu... que momento rasgação de seda. Vi um vídeo seu fazendo a primeira configuração num Mac e aí você explicando como é que muda a ordem dos ícones na menu bar, sabe? Como você coloca o seu Finder e tal. Pô, é o tipo da coisa que eu não vou fazer, mas foi muito interessante ver você fazendo. Até mudei algumas coisas aqui por causa das suas dicas. Bacana. Então, quando a gente entra nessa discussão, né, de mídia geral, mídia especializada, pô, tem coisas assim que você só vai achar no Tecnoblog, no Mac Magazine, porque vai lá a fundo, isso é muito bacana. E uma coisa que eu me atento a fazer, você certamente faz também, quando a gente passa as nossas impressões, a nossa experiência, eu acho, inclusive eu falei isso com todas as letras nesse vídeo especificamente, você me lembrou agora, tipo, eu tava dando ali a minha opinião e a impressão de como que eu gosto de usar. E eu falei, olha, se você quiser pegar essas dicas aqui e fazer exatamente o oposto, fica à vontade. Você não precisa seguir exatamente o que eu tô falando, o que eu tô fazendo. Às vezes essas análises que a gente faz é para mostrar justamente o caminho oposto para a pessoa, não necessariamente para ela te copiar ou seguir exatamente o que você fala, né? Eu acho que é um dos papéis importantes. E eu já vou até pegar um gancho em frente, voltando um pouco para o aspecto profissional do que a gente faz hoje em dia, Tass. Ao menos teoricamente, hoje em dia, ninguém precisa de diploma para ser jornalista, teoricamente. O que você, Tass, considera algo que é importante, fundamental, que todo bom jornalista tem que ter? Bom jornalista, cara, precisa ter repertório.
Precisa ser... E o nerd nessa hora sai na frente, porque o nerd geralmente é visto como curioso, aquele que vai atrás, que fica lá lendo, que fica estudando. Então ter repertório é muito importante, estudar, vivenciar, ter a experiência de como as coisas aconteceram, no caso de produto, né, ter o produto em mãos. E além disso... Quando a gente faz a faculdade de jornalismo, a gente aprende muitas técnicas, muitos mecanismos para fazer uma boa entrevista, para fazer uma boa reportagem, para tirar a melhor resposta do entrevistado, que talvez não seja a resposta que ele quer dar, mas que é a resposta que o público merece. Então eu iria muito nessa linha, de se manter, stay hungry, stay foolish. Então, se manter curioso e continuar se atualizando sempre, ainda mais no nosso campo, que é o da tecnologia, porque do dia para a noite alguma coisa pode mudar e aí você entra com uma informação desatualizada, precisa ter muito cuidado com isso. E hoje em dia, com redes sociais, com internet e tal, também saber se posicionar, porque o jornalista ele não é mais só quem publica a matéria, mas a pessoa que está sendo acompanhada nas redes sociais, que as pessoas interagem, que às vezes solta um tweet que é mal interpretado. Tem acontecido muito com o pessoal de política. Então também tem esse aspecto. Os estudantes de jornalismo que nos acompanham aqui e querem uma dica é saber se portar assim, desde novinho, desde pequeno, nas redes sociais para não ter dor de cabeça depois. A gente já falou um pouquinho de viagens internacionais. O que mais esse ano de pandemia mudou para você? O que isso afetou no seu trabalho? Como que tem sido? Uma coisa que faz muita falta é o cafezinho. Porque, de novo, conversar com fonte, olho no olho, cara, eles te contam coisas que jamais poderiam ser ditas em telefone, em e-mail, dão dica de concorrente, dão o tempo todo, viu? É um tentando assim, ó, fica de olho naquilo ali que o outro tá fazendo e tal. E de uma certa forma é até saudável, porque são denúncias de comportamentos errôneos da concorrência. E quando a gente vem pro home office, isso fica muito mais difícil. Testar os aparelhos fica muito mais difícil, mas no nosso caso, meu e seu, né, de tecnologia, eu acho que a gente já estava assim, uns 2 passos à frente de todo mundo. Porque a gente já fazia muita coisa online, já sabia usar o computador direito, já sabia usar o webcam. Então, assim, a gente saiu na frente por já conhecer os equipamentos e conseguir otimizar a nossa produtividade. Mas ainda numa indústria completamente digitalizada faz muita falta o olho no olho, o contato direto, sem intermediário, sem, sei lá, assessor por perto para, às vezes, travar uma resposta. Então, esse tem sido o desafio para mim, conseguir estabelecer com fontes uma relação de confiança mesmo por ligação telefônica e não no cara a cara, que é o que eles preferem, que aí não tem registro, fica no sigilo absoluto e depois você vai atrás da história. Troco muita bola com figurinha, né, com as minhas colegas que fazem política na Globo News. Um exemplo, Natuza Neri. Natuza já deu várias dicas de como abordar fonte para tentar, né, manter aquele contato contínuo e continuar recebendo as informações. Então, esse para mim tem sido o grande desafio. Continuar com acesso às pessoas que sabem das coisas, mas que não querem falar escrevendo, mandando zap, sem condições, né, em absoluto. Mas tem sido assim. E tirando a pandemia, para a gente fechar esse papo bacana aqui, Taz, o que você mais gosta e o que mais te incomoda no seu trabalho hoje em dia? O que eu mais gosto? A possibilidade de traduzir as coisas digitais, né, as coisas modernosas, assim, para as pessoas. Porque as pessoas têm muita dificuldade, é assustador, acham que é bicho de 7 cabeças, e o meu papel, seu papel aí também, é de realmente desmistificar. Então isso eu adoro fazer e saber as coisas em primeira mão, né? Não vamos mentir, jornalista quer saber para passar a informação. Então esses 2 pontos. E uma coisa que eu tenho detestado é falar de preço. Eu sei, é uma circunstância do Brasil desse ano que vivemos, da nossa indústria, mas para mim é sempre muito incômodo, porque no caso, né, da Apple, são produtos de primeira linha, produtos incríveis, mas que são completamente inacessíveis para uma parcela gigante das pessoas. E aí o que eu costumo dizer é, não me incomoda, presta atenção, hein? Não me incomoda um iPad custar 30 mil reais. Vai ter quem pague, vai ter quem não pague, mas enfim, ele tem lá as suas características, é o preço dele. O que me incomoda é não existir um tablet bom de R$ 1.200 para a molecada comprar e estudar. Isso me incomoda
Muito, porque no fim a gente não está gerando educação digital, não está gerando acessibilidade dos itens eletrônicos, dos itens de informática. Então é aquilo, você entra dando a notícia, falando, agora o chip M1 tem isso, tem aquilo e tal, não esquenta. E aí quando fala do preço, é aquele balde de água fria. E acontece com a Apple, com a Samsung, com todas hoje em dia. Todas estão passando por esse problema, então é algo que me incomoda. Quando entra na parte do preço, por mim, olha, se desse nem falava do preço, dizia, daqui a 5 anos a gente vai poder comprar no Brasil, quem sabe, porque tá puxado, tá bem puxado. Sem dúvida nenhuma. E a gente, aqui do nosso lado, a gente só fala de Apple. Então a gente tá sempre no pior dos piores. Na hora que a gente vai discutir isso no podcast, teve aumento de preço. Vocês já sabem, tipo, não tem muito o que falar. Dá até... Eu entendi bem o que você falou. Dá até angústia de ficar narrando os números, de tão incômodo que é. Sim. É uma situação realmente... E vocês ainda calculam o dólar Apple, né? Vocês fazem aquela planilha lá toda detalhada, meu amigo. E mostramos já, inclusive, assim, que o dólar Apple, proporcionalmente ao dólar de fato, ele não mudou, né? De 10 anos, de 15 anos para cá. A situação econômica do país, né, do dólar e tal, ele levou o dólar Apple, né, a forma como a Apple precifica tudo no Brasil, para as estrelas. Então piorou mais ainda o que já era ruim, mas há 10 anos atrás o pessoal estava reclamando e era também limitante, também um fator limitante para muita gente. O que é uma pena. Como você falou, não só pensando em Apple, mas pensando em boa tecnologia, em tecnologia de ponta, porque as coisas mais bacanas, mais inovadoras, mais novas, acabam demorando um pouco de chegar à mão da maioria das pessoas. Só vai chegar 3, 4, 5 anos depois. É triste. E é exatamente aí que a gente tem um gargalo, porque você vê coisas incríveis, formidáveis lá fora, sei lá, vai para Nova York, vai para Cupertino, San José e tal, você vê, você pega aquilo, nossa, isso aqui vai mudar a vida de muita gente. E aí, no fim das contas, é uma grande promessa, é um grande potencial, mas é isso tudo que você descreveu. Tá, isso foi ótimo, grande papo. Cara, parabéns demais pelo seu trabalho, sucesso. Não sei aonde você pode chegar depois de onde você já chegou, mas certamente tem espaço aí para crescer ainda mais. Não. Mas tá show de bola. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade, parabéns para vocês nos vídeos, no podcast, o Mac Magazine também sempre saindo na frente nessa cobertura. Eu considero mídia especializada, já falei, né? Então nessa cobertura vocês são muito bons. Estou muito feliz de gravar aqui esse bate-papo. Qualquer coisa, de novo, só chamar. E tá aí, pessoal. Tássius Veloso. Espero que vocês tenham curtido mais esse papo aqui, mais esse MM Entrevista. Em breve estamos de volta com mais pessoas que vocês podem sugerir, inclusive aí nos comentários. Dá uma olhada na playlist aí de entrevistas que a gente já fez. Quem não pintou ainda por aqui, coloca aí nos comentários quem você quer ver a gente trocando essas ideias bacanas. E não esquece de deixar o seu joinha aí também, que ajuda bastante o nosso canal. Valeu e até a próxima.